Muito obrigado. Eu preciso ficar a falar aqui horas, mas fiquem descansados. Não é isso que vai acontecer. Eu participei há pouco no debate, porque ficou orquestrado aqui entre nós que eu faria uma intervenção de encerramento e tenho pena, confesso-vos essa pena, porque é uma temática absolutamente relevante para mim. E vou-vos dar essa prova. Como foi dito, vencemos as eleições na Câmara de Orem, tinha só 4 pontos no programa, só 4 pontos, coisa muito simples. Um dos 4 pontos designava-se excelência social, exatamente para que fique claro o quanto é importante essa questão. Eu gostava de dar 2 ou 3 notas soltas a propósito do que foi dito, se me permitem, e sublinhar um aspecto, por exemplo, que foi dito sobre a questão da justiça. Eu acho que há de facto um problema de justiça muito grave. E o problema, porventura, não é um problema português, não é uma exclusividade nossa, como se fosse uma fatalidade, é um problema europeu. E, aliás, eu acho que um grande número dos problemas que nós temos não são problemas nossos, são problemas europeus, da União Europeia, são europeus da União Europeia, porque a União Europeia não tem um líder desde Jacques Delors. E este é um problema que todos os dias nós estamos a sentir no nosso bolso, na nossa ansiedade e no nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E esta é uma questão que eu gostava de deixar do jeito preambular, se me permitem. E eu até costumo dizer, a brincar, que em Portugal só há 2 problemas. Só há 2 problemas. Um deles é a justiça, porque toca na questão da criminalidade, toca na questão económica, toca na questão da estabilidade social, toca na questão do emprego, toca na questão fiscal, toca é talvez a disciplina mais transversal e, portanto, mais nefasta quando não tem a qualidade que todos nós ambicionávamos que tivesse. O segundo problema, costumo dizer, que é a tentação dos sucessivos governos recortarem os seus membros nos bancos das universidades. E quero dizer com isto que há pessoas que não saíram de uma universidade até aos 50 anos e mais cedo aí para ministros. E isso depois é fatal. É fatal porque há um distanciamento brutal, por vezes, entre alguns que têm responsabilidade. Não é um problema deste governo, é um problema dos últimos 100 anos, porventura. E esta distância brutal entre quem tem a responsabilidade de governar e, portanto, ditar o destino dos outros e os outros, aqueles que vão cumprir essas decisões, essa distância às vezes revela-se absolutamente perigosa e, portanto, motivadora de uma reflexão profunda. E o Partido Socialista é exatamente isso. É um local de debate, de reflexão, de partilha de opinião, de discussão positiva e contributiva, para que possa haver, digamos, uma tomada de posição coletiva a partir desse momento. É uma decisão de todas, é o nosso programa, a nossa filosofia, os nossos valores. E essa é que é a questão de fundo. Queria também dizer-vos que no meu Conselho já estão implementadas as comissões locais de freguesia em quase todas as freguesias. É um trabalho que começou a ser feito há 6 meses e eu queria sublinhar muito este aspecto, porque de facto as freguesias são os pontas de lança da verdade. Conhecem a realidade concreta, sabem um conjunto de realidades que por vezes a estatística não evidencia, têm uma ambição brutal de desenvolvimento da freguesia, um conceito de justiça, um conhecimento da realidade, têm uma legitimidade democrática e, portanto, esse ponta de lança que é um presidente junto e toda a sua equipa é fundamental para ajudar a tomar boas decisões. E não digo isto em jeito de palavra de circunstância, como vos disse previamente, no meu Conselho, as comissões sociais de freguesia estão a ser implementadas a um ritmo, a um bom ritmo, e já estão quase todas as freguesias com essa instalação efetuada. Bom, mas o segundo dos pontos do programa era a excelência social, faz todo o sentido que assim seja. E, de facto, esta questão social, sendo, por um lado, por definição, algo que tem a ver com a forma como a sociedade está organizada, a social-sociedade, tem também uma vertente mais relevante, que é, no fundo, o tema que aqui foi tratado, que é a questão solidária. Ou seja, a questão como organizamos a sociedade, mas a questão como a organizamos com um olhar solidário, que é, digamos que, uma outra vertente muito relevante, que todos os dias nos traz histórias como já hoje aqui foram contadas, mas também problemas como já hoje aqui foram contados.
Eu quero dizer-vos que esta tarde, por exemplo, quando eu assumi a presidência da Câmara de Orem, fiz questão de ser o presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Há muito poucos presidentes de Câmara que fazem isso no país. E costumo dizer que é a minha reunião semanal da depressão. Porque há casos brutais de dificuldade social que têm que estar longe do grande público, têm que ser tratados com sigilo, têm que ser tratados com pinças, mas que, para um homem como eu, têm que ser tratados com toda a prioridade. E desta tarde recebi um jovem que tem um acasalamento recente, perdoem-me dizê-lo assim, de uma senhora que já tinha um filho e que agora tem outro dos dois, e que são acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e ele fazia um barulho tremendo, porque não é admissível uma coisa dessas, que a criança é bem tratada. E eu tive meia hora a explicar-lhe por que razão é que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens o acompanha, e para que é que serve a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e por que razão uma cidade moderna tem que ter esse emblema como um emblema de postura, de valores, de orientação social, se quiserem. E isto para vos dar conta de que, de facto, a nossa sociedade, todos os dias, precisa de um olhar que não seja um olhar caritativo, mas sim um olhar de direito, para garantir que haja um equilíbrio social e que todos se possam sentir integrados nas suas mais diversas situações. E essa é, desde logo, uma questão de fundo, a questão da exclusão e a questão da integração. E é logo a primeira grande diferença que eu encontro, por exemplo, entre nós e os nossos adversários. A promoção da inclusão, a promoção da integração social é uma filosofia própria dos socialistas. E um certo laxismo libertino que vem do liberalismo, que permite que haja exclusões, que muitas vezes acontecem com a maior das facilidades, é uma filosofia mais própria dos nossos adversários. Digamos que a sociedade é como se fosse uma moeda com duas faces que estão agregadas uma à outra, fazem parte da mesma moeda, e uma das moedas, uma das faces é a questão da solidariedade, a questão deste olhar social sobre os outros, e a outra face é a questão da competitividade, da agressividade empresarial, da produtividade, de um conjunto de conceitos dessa natureza. E eu encontro diferenças brutais entre nós e os nossos adversários em ambas as faces da moeda. Na face da competitividade, na face empresarial, na face económica, eles são liberais e nós não somos liberais. E todos sabemos, por exemplo, a dimensão da crise que hoje nos toca, que começou exatamente por esse excesso de liberalismo, por essa diferença brutal que permitiu que se promovessem devaneios, um pouco por todo o mundo, com base nos Estados Unidos, e que depois se alastrou também pela Europa, e que gerou esta confusão, esta crise, esta dificuldade e esta angústia de não sabermos quando é que é o seu fim, quando é que é o seu término. E eu acho indecente, perdoem-me que eu diga assim, que há alguns que são promotores deste conjunto de valores liberais, e eu tinha dito libertinos, a propósito da organização económica de uma sociedade, se deem agora à lata, como diz o povo, de vir novamente defender o mesmo princípio, o mesmo sistema, e o dizer como se fosse a maior verdade do mundo e como se os outros fossem culpados de terem criado esta mesma crise. Na outra face do social eu encontro também grandes diferenças entre nós. Como já disse, a diferença da inclusão versus exclusão, mas podemos encontrar um conjunto de palavras-chave que são a grande diferença entre nós. A diferença dos direitos de todos versus caridade dos mais fortes aos mais fracos, e esta é uma diferença evidente entre nós e os outros. A diferença da igualdade de oportunidades, como aqui foi bem ilustrada com alguns exemplos, como o Centro de Novas Oportunidades, os Centros de Novas Oportunidades, e uma certa natureza que toca uns como sendo privilegiados para sempre e outros como sendo remediados, pobres ou excluídos para sempre. Estas são grandes diferenças entre nós. E eu não tenho a veleidade de pensar, jamais fui assim,
de que o Partido Socialista é absolutamente perfeito, que nunca cometeu erros. É mentira. Como muito bem disse a Idália aqui, nós temos também erros. Mas estou absolutamente convicto de que temos muito mais virtudes do que erros. E que temos esta humildade grandiosa de perceber que erramos todos os dias. E que queremos ir à luta para ultrapassar as nossas dificuldades e para concretizar os objetivos de toda uma sociedade de forma equilibrada. Nós vivemos um tempo de grande dificuldade. Nós estamos, porventura, na maior encruzilhada que há memória na nossa história. E a maior encruzilhada significa que vamos ter muitas dificuldades a seguir, tivemos que aderir a um sistema de ajudas do FMI com a União Europeia, como é sabido, e vamos ter que as cumprir. Elas são conhecidas, aliás, tinham sido, a sua esmagadora maioria, tinham sido propostas pelo Governo no chamado PEC4, são conhecidas e, portanto, todos sabemos que vamos passar essas dificuldades. A questão é se as vamos passar com uma manutenção, eu diria, obsessiva de um Estado socialmente equilibrado, que continua a primar a igualdade de oportunidades como um valor intrínseco, de um Estado que procura tratar as pessoas todas como cidadãos de pleno direito, como cidadãos dignos e com direito à dignidade, ou de um Estado que não olha a meios para atingir fins e, sob a capa do liberalismo selvagem, se permite reconstruir, desconstruindo uma sociedade que tem valores consolidados e enraizados há décadas. Como já foi dito e muito bem, são valores assentes no socialismo democrático, mas também na social-democracia, curiosamente. Na social-democracia, nas sociais-democracias europeias, na Internacional Socialista e até na doutrina social da Igreja. Houve um Papa que escreveu uma encíclica muito interessante, 100º ano, onde condena de uma forma evidente, de uma forma absolutamente clara e clarificadora, o que é o liberalismo selvagem. Eu diria que era, porventura, o pior inimigo de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade que se promove no seu desenvolvimento e que o faz de uma forma, como disse, equilibrada, de uma forma enraizada, de uma forma coerente. E, portanto, a própria doutrina social da Igreja assenta nesta condenação de um liberalismo selvagem, perigoso e capaz de ultrapassar tudo e todos. É isto que está em causa nestas eleições. Eu queria agradecer muito à conselhia do PS no Cartacho, em concreto, se me permitem, em vosso nome, ao Pedro Magalhães Ribeiro, por continuar com esta vitalidade de ações seguras para discutir assuntos que nos interessam e que ela continue depois do dia 5, na convicção de que vamos ter que enfrentar um grande problema que não é nosso, repito, que é um problema da União Europeia por falta de liderança, por falta de estratégia e que um país com a nossa dimensão e com a sua capacidade para sofrer influências positivas ou negativas tem vindo a sofrer de uma forma mais acelerada. E se têm dúvidas destas minhas palavras, pensemos, por exemplo, que ainda há dias na Grã-Bretanha foram despedidos 500.000 funcionários públicos para combater a crise. Que na Roménia e na Hungria foram baixos os salários 25%. Mas não foi para quem ganha mais de 1.500 euros, foi para todos. Para todos. E na Irlanda e na Grécia, como sabem, as coisas estão como estão. Que em Madrid estão acampados milhares de jovens, não sei como é que se diz em espanhol, que estão à rasca, mas que é uma similitude com um pouco daquilo que sentimos. Está-se a iludir o povo português dizendo que há uma crise em Portugal porque houve alguém potencialmente criminoso chamado José Sócrates. É a maior mentira que a nossa história já conseguiu trazer à luz do dia. Porque olhemos para toda a Europa, olhemos para a União Europeia e vamos perceber que há de facto uma ausência de estratégia, uma exploração. Vejam o que a Alemanha fez à Grécia. Damos uma ajuda, mas vocês compram-nos uns submarinos. Nós já tínhamos comprado, como sabem. Não dá para ir à balada aquele submarino, mas temos de facto alguns problemas entre nós que temos que ultrapassar. E só há uma forma de ultrapassarmos, é se percebermos que todos juntos valemos muito mais do que a soma de cada um de nós. Muito obrigado.